Estamos de volta com o Tati Cidade, agora é a hora do quadro Porto e Baixada. No nosso quadro de hoje, eu recebo o Ricardo Molitzas, que é o diretor do sindicato do SOPESP, que é o Sindicato dos Operadores Portuários do Estado de São Paulo. Ricardo, muito bem-vindo aqui ao Tati Cidade, obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Fernando, um prazer estar aqui com vocês. Legal, vamos falar hoje sobre o aumento na operação do porto, no aumento de cargas da movimentação no Porto de Santos. A gente, de 2021 para 2022, houve um aumento de cerca de 10%. Isso é bom? Isso estava dentro do esperado? Como é que você avalia? A verdade é assim, quando se fez o plano para 20 anos do Porto, isso, quando se não me falha a memória, 2020, se previa o Porto chegar em 20 anos em 240 milhões de toneladas. A gente tem observado ao longo dos últimos 4 anos, por exemplo, um crescimento de 22%, que dá um crescimento médio de 5% ao ano, sendo que o ano passado teve um aumento maior. Então, por esse desenvolvimento, a expectativa é que a gente chegue às 240 milhões de toneladas antes do que estava previsto para o ano de 2040, que seria chegar a 2040 com 240 milhões de toneladas. Você me falava, no entanto, que talvez tenha um problema em relação à movimentação de contêineres, principalmente por causa do cenário externo que o mundo está vivendo. Guerra da Ucrânia, inflação alta em muitos países da Europa, coisa que não é comum, né? Como é que fica essa parte? A movimentação de contêineres está muito ligada ao desenvolvimento da economia, né? Porque, em geral, não é regra, mas em geral, você tem os produtos acabados, tal, que trafegam no mercado de contêiner. Embora você tenha muito commodity também operando nesse, mas ele depende muito da economia, né? Então, sai da economia interna à importação, da economia externa à exportação em contêineres. O que se prevê, pelo menos é o que se escuta dos economistas, que 2023 a gente deve ter uma depressão econômica e depois uma retomada, né? Então, mas essa depressão, ela é rápida, essa retomada, como é que você... Eles falam no ano de 2023, né? Conversando com alguns terminais de contêiner do Porto, a expectativa deles é que durante o primeiro trimestre ou primeiro quadrimestre se mantenha a mesma movimentação que veio acontecendo ao longo de 2022 e que aí, a partir daí, então, se comece a ter um crescimento na movimentação de contêineres. Então, essa é a expectativa da movimentação de contêineres no Porto. Nós temos no Porto terminais privados, mas do que mais o Porto precisa? Que tipo de investimentos para esse crescimento continuar consistente? Desde a Lei 8.630, lá em 93, se começou a fazer os arrendamentos para a iniciativa privada dos terminais. Então, houve muito investimento, né? Continua havendo investimento em aumento de capacidade, em aumento de competitividade e eficiência, em aplicação de tecnologia, e esses investimentos continuam, inclusive hoje, né? Então, esse crescimento de movimentação depende disso, mas depende de um outro fator muito importante, que é relacionado aos acessos do porto. Quando a gente fala de acesso, a gente fala de acesso rodoviário, a gente fala de acesso ferroviário e a gente fala do acesso aquaviário, que é justamente a entrada e a saída dos navios. A parte ferroviária, ela foi, vamos dizer assim, resolvida agora no final de 2022 com a assinatura do contrato da nova ferrovia interna do Porto de Santos, que prevê investimentos importantes ao longo dos 2 primeiros anos, com aumento de capacidade, com descruzamento de cruzamentos em nível que existem, melhorando inclusive a mobilidade da cidade. Então, esse é um assunto que já está, vamos dizer assim, direcionado à solução para ele, contrato assinado, resolvido. Agora nós temos a questão rodoviária, é um problema hoje ainda, né? A gente tem uma entrada e uma saída do porto, a gente precisa de investimento de entrada e saída do porto. E aí a gente precisa do poder público. Aí sim, porque esse condomínio, vamos dizer assim, ele está afeto à autoridade portuária, que quem tem que fazer é o desenvolvimento disso. Então a gente tem a questão rodoviária ligada aos acessos efetivamente do porto,
Nós temos uma questão do sistema Anchieta Imigrantes, né, que tem, com esse crescimento, a gente começa a se preocupar com isso, se precisa de uma solução, e a gente sabe que não é uma solução rápida, a construção de uma nova via, de uma nova estrada, né? Então, nós entendemos que é um assunto que precisa ser começado a discutir já, a gente precisa de uma ação imediata com relação a isso. E o problema do Canal do Porto, que é o aprofundamento, né? Quanto mais movimentação você traz, você tem duas formas no porto. Ou você aumenta a movimentação de navios, ou você aumenta o tamanho dos navios. E a partir do momento que você aumenta o tamanho dos navios, você precisa de um canal com mais profundidade, né? Isso é um tema que está em discussão aí já há bastante tempo. A gente tem a questão da dragagem, da manutenção do que existe, mas nós precisamos discutir também com bastante agilidade, né, o aprofundamento do canal para receber os navios maiores que estão batendo na porta. E a gente vai precisar disso num médio espaço de tempo, disso pronto para poder receber. Perfeito. Ricardo Molitsas, muito obrigado pela sua presença, por a gente discutir esse assunto tão importante para a economia da nossa região. Eu que agradeço, o Sopes fica à disposição quando for necessário. Porto e Baixada. Oferecimento Praticagem de São Paulo. Segurança, tecnologia e produtividade a serviço do Brasil. O Tati Cidade termina aqui e a gente volta amanhã às 6:50 da noite. Obrigado pela sua audiência e uma boa noite. Tati Cidade. Oferecimento. Grupo Mendes, sempre à frente do desenvolvimento. TV Tati Band Litoral. Sua TV, nossa cidade.